Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sales Talk. Eu sou o Rafael Piepo e é uma honra ser host desse programa. Estamos na terceira temporada em que o nosso foco está sendo falar sobre tecnologia associado a áreas comerciais. E o episódio de hoje a gente conta com uma convidada muito especial, a Marina Sena, ela que vem representando a MeTime, grande parceiro da Sucesso em Vendas. A gente vai falar sobre como utilizar a tecnologia para engajar leads ou prospects em um processo de vendas B2B. Eu até falei para o time aqui para a gente tirar o B2B, né, do final do tema, porque ao longo da conversa, dando um spoiler agora, a gente vai falar sobre outros modelos de vendas que a gente consegue enquadrar a tecnologia para engajar leads e prospects. Então fiquem ligados que esse episódio vai ser sensacional. Sales Talk. Então seja muito bem-vinda, Marina, né, mais uma vez participando do Sales Talk, já esteve com a gente na primeira temporada. Você já se apresentou aquela vez, mas acho que vale a pena se apresentar novamente, né, para quem está nos ouvindo. E já emendo aqui, né, apresentar a Marina e falar um pouco, né, sobre a MeTime, que é a empresa que você está representando aqui, que eu falei na introdução. Falar um pouco da história da empresa, como surgiu, ideia central do modelo de negócio, diferenciais de vocês, para que todo mundo esteja na mesma página aqui na nossa conversa. Boa, obrigada, Piepo. Obrigada pelo convite de novo. Eu espero conseguir contribuir dessa vez falando sobre um novo tema, né, que é engajamento de vendas. Deixa eu começar me apresentando e depois eu falo um pouquinho sobre a MeTime em si. Eu tô na empresa há quase 5 anos já, acho que eu sou um dinossaurinho no time. Inicialmente eu entrei na área de Customer Success, onde eu cheguei a gerenciá-la por um tempo. Mas, como eu sempre gostei muito do comercial, quando surgiu a ideia de a gente estruturar uma iniciativa de vendas por canais, por meio de parceiros, o Diego, que é nosso CEO, me convidou para tocar essa frente. Então, no final de 2020, eu fiz a transição e comecei a desenhar os processos e estratégias desse novo canal de aquisição da MeTime. Então, hoje, no momento, eu sou responsável pela gestão do time de parceiros. Bom, falando um pouquinho sobre a MeTime, né? Nós somos uma empresa que opera no modelo SaaS, então Software as a Service, e a gente fornece uma solução de Sales Engagement, ou na tradução livre, engajamento de vendas, para times de prospecção. O objetivo do nosso software hoje é dar mais produtividade e organizar as rotinas de pré-vendas para aumentar a quantidade de pipeline e oportunidades geradas. Ou seja, resumindo, a ideia é melhorar a performance dos SDRs, BDRs para vendedores. Cada empresa chama de um jeito, né? O profissional que faz a prospecção de novos clientes. Mas basicamente é isso, organizar e dar agilidade para prospecção. Perfeito, você, né, trouxe a empresa de vocês foi construída, né, com esse conceito de trazer engajamento de vendas, né? Então, acho que vocês têm total propriedade aí para falar, né, qual que é a importância dentro de um processo de vendas B2B, né? A gente vai falar depois sobre outros modelos que isso se enquadra, mas qual que é a importância dentro de um processo B2B você focar, né, no engajamento das contas, né? E qual que é a diferença de ter um processo focado em engajamento de um processo convencional que não tem, né, esse objetivo? Acho que seria legal você explicar, né, essa diferença, primeiramente, e a importância, né, do que vocês fazem. Boa, dando até um passinho atrás, eu acho que vale definir o que é engajamento de vendas. E essa definição ela é bem ampla, tá? Acho que uma pesquisa rápida no Google vai retornar resultados bem variáveis. Inclusive, acho que é um tema relativamente novo no Brasil, apesar de já bastante difundido no mercado norte-americano, mas pensando em fins didáticos, a gente vai considerar que o engajamento de vendas ele consiste nas diferentes interações que acontecem entre o vendedor e o potencial cliente ao longo do processo comercial. Então, indo para a sua pergunta, né, a diferença, ou então a importância de ter estratégias orientadas a engajamento, é que você vai deixar de perder venda por displicência, por falta de follow-up ou o que for. Deixa eu tentar trazer isso de um jeito prático, com números, tá? Um vendedor médio, ele trabalha high touch com uns 25, 30 deals no funil.
Claro que essa quantidade ela depende do ticket médio da empresa e de algumas outras variáveis, mas vamos trabalhar com isso como média. Já o pré-vendedor, ele vai trabalhar de forma mais genérica com uns 200, 300 leads no mês. Agora imagina que eu tenho essa quantidade de potenciais clientes para gerenciar, cada um por um canal diferente, cada um em um estágio de compra diferente, com um próximo passo definido diferente. Sem organização, trabalhar com esses 300 leads no mês, cara, apocalipse zumbi, assim, caos total. E ao mesmo tempo, se você não mantiver essa rotina de engajamento, o seu potencial cliente ele não está parado esperando o seu contato ou avaliando só a sua solução. Então, se você não encontrar formas de mantê-lo engajado ao longo do processo, seu prospect ele tem outras 1001 atribuições, prioridades, metas, incêndios para pagar. Então, a chance dele trocar de foco e de prioridade é grande. Eu acho que, assim, a atenção é um recurso mega escasso. Tem muita gente e muito estímulo competindo pela atenção do seu potencial cliente. Sem uma estratégia de engajamento, acho que a empresa vai acabar, assim, você vai acabar perdendo para você mesmo, antes de perder para a concorrência. Por isso que eu acredito na estratégia de engajamento. Fez sentido? Muito. Perfeito. Acho que você resumiu bem e trouxe um exemplo muito claro para o pessoal. Quando a gente fala, né, de engajamento de vendas, né, na tradução, né, mas quando a gente leva pro conceito, né, que se a gente for buscar hoje por esse conteúdo na internet, você encontra, né, buscando por Sales Engagement. E existe uma palavra muito parecida quando você entra nesses conceitos, que é o Sales Enablement. Então, queria que você explicasse para o pessoal qual que é a diferença, né? É bem diferente, mas quando a gente entra nesses dois conceitos de Sales Engagement e Sales Enablement, qual que é a diferença, né? E aonde vocês estão enquadrados, né, nesses dois conceitos? Boa, acho que como você falou, né, são definições diferentes, mas que eu acredito que possuem certa interseção entre si. Acho que mais que isso, eu diria que são conceitos que se complementam, de certa forma. Enquanto o Sales Engagement, ele consiste nas interações sistêmicas entre o vendedor e o potencial cliente ao longo do processo, o Sales Enablement, que também tem definições variáveis na internet, mas são as práticas adotadas para habilitar ou então equipar os vendedores para que eles sejam mais produtivos e performem melhor. Ou seja, é parte da atribuição do Sales Enablement fornecer mecanismos e ferramentas que facilitem o trabalho de engajamento, seja por meio de implementações de ferramentas, treinamentos, criação de materiais ou o que for. Perfeito. A gente traz muito essas diferenciações, né, para o nosso público, porque ainda a gente vê no universo de vendas, quando a gente fala no modelo de SaaS, né, você que está bem acostumado, trabalha com isso, né, as nomenclaturas em inglês elas vêm e elas tomam conta e faz parte do dia a dia, né? Então é bom traduzir isso para outros segmentos. A gente atende várias empresas, né, a gente conversa com empresas todos os dias e muitas vezes as pessoas precisam disso, mas elas não conhecem isso com essa nomenclatura, né? Então acho que é muito rico trazer esses insights, até porque a próxima pergunta que eu tenho para você, a gente falou de B2B no começo, mas existem diversos contextos de vendas que a gente precisa trabalhar o engajamento, né, em vendas, no engajamento de vendas. Quais contextos e modelos, né, tanto B2B ou, né, além do B2B, se você tem aí exemplos para trazer para a gente em que esse conceito se aplica? Boa. Cara, eu consigo imaginar aplicado em variados contextos, assim, como uma pessoa com problema de consumismo e compras online, inclusive no self-service, assim, um exemplo bobo, Pepo, eu entro no e-commerce para ver uma bolsa. Se eu abandono o carrinho, o site ele fica me bombardeando com anúncio daquele item até, sei lá, no celular da minha avó. Eu vejo a bolsa no Instagram, no TikTok, no site de notícias, enfim. Eles continuam gerando interações o tempo inteiro comigo. Então, acho que esse é o conceito de engajamento, né? E acho que pode ser aplicado também facilmente em vendas B2B, desde modelos transacionais, call to close, inside sales, até field sales. Eu acho que o inbound marketing é uma categoria o inbound sales é uma categoria já bem familiarizada com isso. Então, o lead lê um conteúdo lá no seu site e esse comportamento ele já gatilha uma próxima interação, uma próxima atividade para o seu vendedor. Ou seja, eu estou focada ali o tempo inteiro em mantê-lo engajado, manter a atenção dele na minha empresa. Perfeito. Uma coisa que a gente leva muito, né, para os nossos clientes e para o mercado,
qualquer modelo de vendas em que necessite, né, de um relacionamento mais profundo com o cliente, né, de mais interações, né, para você conseguir fechar uma venda, faz sentido você, né, levar esse conceito para a tua operação, né? Então a gente sempre fala, né, no segmento de venda de automóveis, de incorporação imobiliária, então tickets maiores em que o cliente não toma uma decisão ali no ato, né, ele não fecha com você em uma conversa, você precisa ter, né, uma série de touch points ali com ele para que isso se conclua. Então eu acredito que esse conceito ele cabe, né, em modelos como esses que não são necessariamente B2B, né? Uma outra coisa que proporciona, né, você ter uma lógica de cadência. A gente fala muito isso para muitas empresas, é novo, né, falar sobre fluxo de cadência, né? A gente sempre fala, cara, você precisa estruturar uma frequência e sequência de contatos com esse teu cliente, com esse teu lead, né? Então, traduzir esses termos, né, que no B2B é muito comum, todo mundo é muito familiarizado, mas que quando você leva para esses modelos de vendas, você acaba percebendo que as pessoas, né, ainda não têm tanto conhecimento. E um ponto extremamente importante quando a gente fala de engajar, né, num processo de vendas, são os dados, né? Acho que você citou ali no começo da tua fala, você falou um pouco sobre dados, mas vamos abrir essa caixinha aqui. Qual que é a importância da utilização dos dados, né, para você ter um processo, o sales engagement implementado mesmo na tua operação? Bom, acho que eu vou usar a frase mais clichê de todas, mas assim, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E é basicamente isso, assim. Se você não consegue mensurar indicadores como, por exemplo, quantidade de interações necessárias para fechar uma venda, como é que você vai garantir que você não está perdendo negócios pelo simples fato de ter desistido antes da hora, de ter parado de interagir com aquele lead? Perfeito. Ou então, informações como qual que é o motivo pelo qual aqueles negócios não estão avançando no funil. Você não está batendo a meta. Como é que você vai saber o que você vai fazer para alcançar aquele resultado? Como que você vai entender qual que é a alavanca que você vai mexer dentro da sua operação para fazer a máquina engrenar? Outra pergunta, como é que você vai movimentar os recursos certos para alcançar os seus objetivos? Assim, tem uma série de questionamentos importantes e a resposta para todos eles é a mesma. Analisando os dados. Sem os dados, eu não tenho respostas. Então, é basicamente isso, assim. Eu acho que essa é a importância, é essencial, é no-brainer ter informações dentro do processo comercial. Perfeito. A gente defende muito, né, essa tese de que você não consegue estruturar uma operação de vendas inteligente sem que antes você faça um grande trabalho de inteligência e dados, né? Isso é uma lógica que a gente segue aqui internamente, leva isso para os nossos clientes. Eu costumo sempre, né, defender, a gente chama aqui de 3 Cs, né? É uma forma da gente transformar em metodologia uma análise de dados, né? Então, cara, se você precisa conhecer muito bem, e quando a gente fala sobre conhecer, é você ter dados sobre a sua companhia, o seu cliente e a sua concorrência. São os 3 Cs que você precisa entender absolutamente tudo, ou seja, ter dados, né, tanto quantitativos quanto qualitativos, para que você consiga estruturar, enfim, executar tudo isso que você falou de uma forma muito inteligente. E para conseguir fazer isso de uma forma mais rápida, né, você acelerar todo esse processo, você ter uma gestão eficiente em cima disso, não tem como falar, é praticamente inviável, né, falar desse assunto sem ter tecnologia envolvida. Né, e que a gente entra aí, que você é o core business, né, de vocês. Qual que é o papel da tecnologia nesse processo? E acho que o mais importante é como que você alinha a tecnologia, né, a uma rotina de execução, né, numa operação comercial. Até antes de te passar a palavra para você responder, essa pergunta é muito importante para quem trabalha com tecnologia, porque a gente se depara com muitas empresas que trazem a tecnologia para dentro da sua operação, mas não consegue alinhar com a rotina, com a operação, não consegue fazer com que as pessoas utilizem, né? Ou porque é muito complexo, ou porque... vou até estender a pergunta, por que isso acontece muito nas empresas e como que você usa a tecnologia ao seu favor, né, nessa operação? Sobre o papel da tecnologia em si, tá? Sem tecnologia não existe escala. Eu certamente vou precisar de mais pessoas para fazer o trabalho que uma só daria conta quando bem amparada por boas ferramentas, por boas tecnologias.
Acho que o que você falou faz total sentido, sabe, Pepo? Acho que sobre como alinhar isso à rotina, o primeiro passo é selecionar soluções que melhor se adequam ao processo e à realidade da sua empresa. Então, conheça a realidade da sua empresa antes de tudo. E Perfeito. depois disso, é o ponto que você trouxe, né? É importante garantir a adoção completa do sistema escolhido. Para eu extrair valor no uso da tecnologia, o time ele vai precisar estar familiarizado e utilizando a solução com frequência e de maneira correta. Os primeiros meses assim, de implementação de um sistema, eles costumam ser os mais intensos e importantes. Eu acho até que uma dica que eu posso dar é que é essencial contratar um bom serviço junto ao fornecedor da tecnologia para ter alguém ali disponível que vai garantir proximidade para esclarecer dúvidas e fornecer as instruções necessárias sobre as melhores práticas de uso. Indo um pouquinho além, assim, eu concordo que a adoção da tecnologia por parte do time é o principal desafio, assim, um dos principais, se não o principal. Nós somos naturalmente resistentes à mudança. Então, quando eu coloco tecnologia, um novo sistema, eu estou mudando a maneira de trabalhar. E mudar exige esforço. Eu acredito que o ser humano ele é econômico quando se trata de gastar energia. Ao mesmo tempo, a gente também é racional. E quando os porquês da mudança eles são mais fortes do que o desafio da troca, fica muito mais fácil de fazer com que o time ele compre a ideia e invista esforço na adoção da tecnologia. Eu já vi casos assim de decisões top-down na contratação de sistemas, onde depois o usuário final, ele boicotava o uso por não entender como que aquela mudança era benéfica para ele. Eu acredito que é muito importante deixar claro o objetivo daquela tecnologia e ainda mais que aquilo não é uma forma de controle, mas uma maneira de ganhar performance por parte do usuário, né, para que ele produza melhor. Acho que o exemplo bem clássico disso em vendas é o CRM, né? Aquele vendedor que está acostumado a ter o controle dos dias por um caderninho ou uma planilha, ou o que for, e agora tem que se preocupar em registrar as atividades com o cliente dentro de um software. Se ele não entende como que aquilo pode ajudá-lo, é capaz de ele se sentir controlado e menos disposto a contribuir e adotar o uso do sistema dentro da rotina. Perfeito. Acredito que é até o que eu ia te perguntar, né? As pessoas elas são movidas ao que vai fazer sentido para elas, né? O que elas ganham em utilizar, né? Então, até aproveitando, né, já que você trouxe esse contexto sobre a adoção, quais são os principais benefícios? Aí vamos trazer o nível estratégico, tático e o operacional. Né, os principais benefícios em usar uma ferramenta de tecnologia para trabalhar o engajamento em vendas, tanto no estratégico, quanto no tático, quanto quem operacionaliza ali o SDR, né? O SDR, o gestor e o diretor da área, né? Para cada um deles, né? Quais são os principais benefícios? Boa. Assim, eu tô mais familiarizada com a proposta da MeTime, né? Cada solução vai ter uma proposta de valor diferente, mas trazendo para o cenário que eu melhor conheço, assim, o uso da tecnologia, seja Sales Engagement, CRM, o que for, ele permite alguns pontos que eu acho que podem ser desdobrados nesses níveis, né? Primeiro, para o SDR e para o pré-vendedor, a gente garante que ele vai ser mais produtivo, que ele vai conseguir performar mais. E vendas é um cenário assim, onde é bem comum de trabalhar com remuneração por resultado, né? Então, é claro que ao melhorar a performance do vendedor, ele também tem um ganho expressivo ali de reconhecimento, de remuneração ou o que for. Um outro benefício, a gente permite que esse mesmo profissional ou a empresa consiga segmentar e personalizar a abordagem comercial, ser mais certeira, o que vai trazer um aumento na taxa de conversão. A taxa de conversão nada mais é que a eficiência desse processo. Então, eu também ajudo o nível tático ali nessa visão de dados e ganho de eficiência. E aí, acho que entrando de novo nos dados, né, a gente fornece as informações necessárias para que as decisões sejam tomadas de maneira acertada. Se eu não tenho clareza das informações, as decisões que eu for tomar depois, elas podem, assim, não endereçar corretamente os problemas que vão deixar a empresa mais próximo do resultado. Bom, deixa eu trazer um exemplo prático, assim, pensando em tecnologia, talvez. É comum que as empresas façam prospecção de novos clientes pelo CRM, certo? Qual que é o desafio disso? Assim, o CRM ele é um sistema de registro. O que isso quer dizer? Ele é um sistema importante, mas ele é um sistema que depende de alguém sempre colocando ali manualmente uma informação para que depois vocês possam extrair dados.
O que eu quero dizer com isso? Cada e-mail, cada ligação, cada WhatsApp, ele precisa ser executado e registrado manualmente quando concluído. Caso eu não consiga contato com o meu potencial cliente naquele momento, eu preciso lembrar depois de adicionar uma tarefa futura para amanhã ou quando for. Acho que mais que isso até, eu preciso ficar decidindo qual tipo de tarefa é isso. É essa próxima, né? E se eu não fizer esses registros e adicionar os lembretes, eu acho que a chance do prospect ir para o multiverso e nunca mais ser visto é grande. Eu vou perder o lead ali no meio das outras 1001 oportunidades que eu tenho. Só que se você prospecta 10 leads no mês, a gestão disso é tranquila, assim, pensando no volume de produtividade ideal para pré-vendas, 10 leads é pouco. O que a gente vê no mercado são 300 prospects no mês, 300 leads no mês para cada pré-vendedor. Então, nesse caso, se torna insustentável fazer tudo por dentro do CRM. Metade do tempo do profissional vai ser preenchendo informação e tomando decisões sobre o que fazer na sequência. Na prática, ou ele não vai abordar todo mundo, ou não vai registrar todas as informações. Percebe como isso é um trade-off caro, né? Ou eu fico sem dados, ou a minha operação é ineficiente. Ou você precisa contratar mais gente, né? Porque daí nessa lógica, pelo tempo, Exato. pela produtividade que um pré-vendedor, né, um SDR tem, você vai metrificar isso e vai falar, cara, eu preciso, para a demanda que eu preciso gerar, eu preciso de 10 caras, né? Aí, ao trazer uma ferramenta específica para fazer isso, acho que, acredito eu, né, você tem dados mais concretos do que eu para falar quantas vezes a produtividade do SDR é maior, né? Você tem esse dado, acredito que sim. Acho que a gente consegue, pensando na MeTime, né, ou qualquer outra tecnologia, a ideia é justamente entregar a produtividade, mas no nosso caso a gente mais que triplica ali a quantidade de tarefas que um pré-vendedor consegue fazer no dia. E acho que Perfeito. vendas é um joguinho de números, né? Mais atividades são mais leads são mais reuniões são vendas, e é aí que tá o dinheiro. É perfeito. E assim, eu tenho uma visão minha, né? Quando a gente fala de CRM, você citou um ponto importante. O CRM, na minha concepção, ele tem que. O objetivo dele é gerenciar as contas de vendas, né? Então, eu sou muito a favor de que o CRM fique na mão do vendedor. Porém, existe também toda essa lógica de adoção do vendedor ao CRM. Se fizer uma pergunta, você prefere que o vendedor venda ou preencha o CRM? Venda. Né? Se ele estiver vendendo pra caramba, eu conheço muito vendedor absurdamente bom que o cara não é adepto a ficar preenchendo CRM. Não é 100% correto, mas existe essa polêmica. A gente sabe que nesse mundo que a gente vive hoje, esse assunto é bastante, né, colocado em pauta. Mas quando olha para times de SDR, times de pré-vendas, eu não consigo ver outra forma de você automatizar, de você ser mais produtivo sem você colocar a tecnologia. E uma coisa que, inclusive, o Diego aí da MeTime, quando ele participou lá do nosso rebranding, ele participou da live que a gente fez, convidou alguns parceiros, ele falou sobre o papel da tecnologia em acelerar, mas acelerar da forma correta. Né? Não adianta você estar virado para um muro e acelerar, você vai dar de cara no muro, né? Você precisa estar com a direção certa para que você acelere na direção correta. Mas perfeito, acho que ficou bem claro esse exemplo. E para a gente, né, finalizar aqui, eu gostaria que você, né, é mais uma conscientização até para o nosso público sobre os riscos de você não usar a tecnologia, né, dentro de uma operação, e até se você quiser estender para uma operação completa, não só de pré-vendas, fique à vontade, mas a gente está trazendo para todo mundo que está participando aqui, a gente quer a opinião de quem trabalha com tecnologia full time, né, qual que é o risco de não usar, né, seja de vocês, o que vocês percebem aí de dores, o que as empresas mais sofrem, enfim, de forma geral. Bom, eu acho que o principal risco é a ineficiência. E um outro que eu acho que é bem considerável é que sem tecnologia você corre o risco de vender por acaso. Então, quando der, eu vendo. Então, acho que sem tecnologia vai ser mais difícil ganhar escala e ter os dados para tomar as decisões certas e para fazer as movimentações, para acelerar no caminho do crescimento sustentável e não em direção ao muro, como Exatamente. Perfeito. Até essa lógica do uso do risco, né, da tecnologia, uma coisa que é muito importante quando você se apresentou, quando você falou da tua trajetória, você trouxe exemplos que você construiu, né? Então, eu construí processo, eu desenhei os processos, então acho que é muito importante as empresas, né, antes também delas saírem por aí procurando tecnologia para resolver o seu problema,
elas entenderem que elas precisam ter um processo construído de forma correta e essa tecnologia precisa estar dentro do contexto desse processo. Né? Então, eu acho que esse é um risco também, né? O risco de não usar a tecnologia da forma correta, né? Mais até do que não usar a tecnologia. Você usar ela de forma errada também pode te causar sérios problemas. Não, eu concordo totalmente, assim, eu até acho que acabei não comentando, mas a gente falou, né, que é desafiadora a etapa de adoção, porque qualquer mudança por si só, ela exige um esforço. E o que eu poderia deixar como sugestão aqui, como formas de mitigar isso, um ponto selecionando tecnologias com interface amigável. Às vezes as pessoas subestimam a importância disso, né? Tecnologias que tenham baixa curva de aprendizado. Perfeito. Assim, eu tendo a reduzir o atrito, você já vai mudar a forma de trabalhar. Eu ainda tenho que quebrar a cabeça para entender como fazer isso. E aí uma outra forma de mitigar é isso que você falou, né? Quando a empresa não tem clareza ainda dos processos, da metodologia de trabalho, adotar uma ferramenta sem essa visão, ela pode não se adequar à realidade da sua empresa. Então, você investe todo um tempo, todo o dinheiro para algo que não vai funcionar. Então, se a sua empresa ainda está ali no modelo freestyle, eu acho que vale fazer essa padronização. Uma dica que eu dou, que às vezes as pessoas não consideram, mas que eu acho que é interessante, é que se você está nesse momento, assim, operando freestyle, sem essa clareza, dependendo da solução que você vai contratar, da tecnologia, elas vendem muitas vezes também, junto ao sistema, uma metodologia de trabalho que foi validada em outras operações e que pode servir como norte para o seu negócio. Então, se você souber escolher, muitas vezes a tecnologia ela vai garantir que o processo que você está desenhando vai ser, de fato, executado. Então, esses 2 pontos, né? Uma ferramenta amigável e clareza sobre os processos, rotinas e metodologia de trabalho. Perfeito, excelente. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio, muito prático e objetivo, dicas riquíssimas, muitos exemplos para o pessoal. Então, muito obrigado, Marina, por ter participado mais uma vez, né, do Sales Talk. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, onde que as pessoas encontram a MeTime, quais canais, né? Você cuida da área de parceria, como que as pessoas encontram a MeTime para ser parceiros da MeTime. Então, suas palavras finais para a galera. Por favor, sejam parceiros da MeTime, minha meta agradece. Mas não, brigadão, Piepo, pela oportunidade de falar aqui um pouquinho. Espero ter conseguido contribuir de alguma forma. Quem quiser me encontrar ou tirar alguma outra dúvida, meu e-mail é marina@metime.com.br. Como eu disse, eu sou um dinossauro, meu e-mail é só meu nome, né? Para encontrar a MeTime, pode entrar no nosso site, lá tem explicações melhores sobre o programa de parceiros, sobre o software em si. E eu acho que é isso, me coloco super à disposição. Obrigada, parabéns pela iniciativa, acho que vocês estão construindo um conteúdo super rico. E é isso. Fechou, muito obrigado. Pessoal, falamos com vocês no próximo episódio do Sales Talk. Tchau, tchau. Sales Talk. Sales Talk.